Fala aí, galera, beleza? Tô aqui hoje para a gente poder discutir algumas coisas, bastante coisa prática do cotidiano, que ocorre no cotidiano, tá? Muitas aplicações com relação a principalmente densidade e pressão, tá? Então na matéria de hoje, que é dentro de mecânica, tá? Hidrostática é uma parte da mecânica que trabalha basicamente com água, né? Daí a palavra hidro, tá? Então essa palavra hidro significa água e estática em equilíbrio, né? Então estática, hidro seria hidrostática, água em equilíbrio. Mas a gente não vai trabalhar só com água, né? Então a gente pode trabalhar com outros líquidos, a gente pode usar um óleo, um detergente, um álcool, gasolina, um óleo qualquer, né? De qualquer densidade, né? Óleo de carro, óleo de cozinha, ou seja, água salgada, água doce. Então a gente vai trabalhar com líquidos em gerais, tá? Dentro dessa matéria de hidrostática, eu vou mostrar algumas aplicações. Nós temos, essa é a primeira aula, tá? Parte 1, tá? De hidrostática. Depois vocês vão assistir a parte 2 para a gente fechar a hidrostática. Então eu vou dar essa aula de hidrostática em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre alguns conceitos, tá? E sobre a pressão hidrostática, que seria a pressão da água, né? Sobre os corpos, sobre o fundo de um recipiente, tá? Agora, dois conceitos importantes que a gente tem que saber antes de começar a estudar hidrostática e ver como se aplica, né? São densidade ou massa específica, tá? Que para um líquido é a mesma coisa, tá? Densidade a gente usa D para representar e massa específica a gente usa aquele Mi, a letrinha grega, né? A gente já usou em outras partes da mecânica, coeficiente de atrito, tá? Então, o Mi seria massa específica. Bom, eu vou usar D, fica mais fácil de lembrar, né? D de densidade, tá? E aí, outro conceito importante é a pressão, beleza? Então, dois conceitos importantíssimos, densidade e pressão, nós vamos usar bastante na hidrostática toda, desde o início até o fim, tá? E aí, durante as explicações, eu vou indicando, ó, densidade aqui de novo, pressão aqui de novo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, lembrar os conceitos de densidade e pressão. Bom, densidade ou massa específica, a formulazinha vocês lembram bem, né? Tem até na aula de química também, usa essa fórmula também de densidade, é a mesma fórmula, é o mesmo conceito, beleza? Densidade, a fórmula diz que é a razão, né? Razão da massa pelo volume. Tá, então se eu pegar a massa de um líquido e dividir pelo volume desse líquido, eu tenho a densidade, tá? Além disso, eu tenho as unidades, né? Unidades padrões no SI, Sistema Internacional. Para massa a gente usa quilograma, para volume no SI a gente usa metro cúbico, beleza? Sendo que a gente usa também uma unidade para densidade, bastante utilizada, que não é no SI, mas é bem utilizada, que é grama por centímetro cúbico. Então eu posso usar a densidade como quilograma metro cúbico, seria no SI, né, Sistema Internacional, ou grama por centímetro cúbico, beleza? Essa é a unidade da densidade. Agora, eu sempre pergunto o seguinte, o que é densidade? Defina a densidade, né? Aí o aluno fala, M sobre V, não quero saber a fórmula, né? Quem já foi meu aluno sabe disso. Não quero saber a fórmula, eu quero saber a definição. Então, a definição de densidade. Bom, definir densidade é o seguinte, de uma maneira bem resumida, bem prática, bem tranquila. Densidade é a quantidade de moléculas, tá, que preenchem um certo espaço, que preenchem um certo volume. Então, a quantidade de massa ou de moléculas, né, que preenchem um certo volume, um certo espaço, define a densidade. Logo, quanto mais moléculas tiver num determinado espaço, maior vai ser a densidade. Quanto menos moléculas tiver num determinado espaço, menor vai ser a densidade. E aí a gente diz que quanto maior a densidade, a gente pode relacionar, né? Lógico que não é a mesma coisa, mas fazer uma relação bem prática e dizer o seguinte, quando um corpo tiver uma densidade maior, significa que ele é mais pesado. Ele tem mais massa por volume, né? E quando o corpo tiver menor densidade, ele é mais leve, ele tem menos massa por volume.
né? Que seria a fórmula, né? Massa sobre volume. Então, densidade é a quantidade de moléculas que preenchem um certo espaço. Quanto mais moléculas num certo espaço, maior a densidade, mais denso, mais pesado, beleza? Por exemplo, o ar. O ar quente e o ar frio têm densidades diferentes, né? Por mais que sejam a mesma substância, eles possuem densidades diferentes. E o ar quente, ele possui menos moléculas num mesmo espaço que o ar frio, por exemplo. O ar frio ele tem uma densidade maior do que o ar quente. Por isso que o ar frio tende a descer, por ser mais pesado, lembra? Entre aspas, fazer uma relação de densidade com peso. O ar frio é mais denso, logo mais pesado, então o ar frio desce e o ar quente sobe. Por exemplo, o ar quente é o que leva um balãozinho japonês de festa junina ou um balão enorme para o ar. É o que faz um balão subir. Por quê? Porque o ar quente que está ali dentro, né? O ar que está ali dentro está sendo aquecido pela chama, né? Na boca do balão ali. E aí, ao aquecer, ele fica mais leve. Então, ele sobe. E o ar frio do ar-condicionado ou de um congelador, quando você abre a porta do congelador assim, que está bem frio lá dentro, você vê aquela fumacinha esbranquiçada, sabe? Aquela fumacinha, quando você abre a porta que aquela fumacinha começa a cair, é porque ela é mais densa, é mais pesada. Por isso que o ideal é que se coloque o ar-condicionado na parte superior do ambiente. Porque o ar frio, sendo mais pesado, ele vai ser lançado no ambiente e vai descer. Beleza? Então, determinar se um corpo ou uma substância vai ficar na parte de baixo ou na parte de cima, quem determina isso é a densidade, beleza? Então eu tenho aqui um exemplo para mostrar a vocês. Uma garrafa, tá? Com uma glicerina aqui embaixo, essa parte meio verde, né? Verde, meio azulada. E a parte amarela de cima é querosene, beleza? São duas substâncias que não se misturam, beleza? Então aqui você tem uma substância heterogênea, né? Moléculas diferentes. Quando você tenta misturar os dois, né? A querosene e a glicerina, você tenta misturar, espera um pouquinho e repara que os líquidos vão se separando. Então eles não se misturam, beleza? São immiscíveis, são líquidos immiscíveis, não se misturam, e possuem densidade diferente. Ou seja, qual dos dois líquidos é mais denso? Lembra que ser mais denso é mais pesado. Então, mais pesado fica embaixo. E qual que é menos denso, mais leve? O que fica em cima. Então é como se o líquido amarelo estivesse boiando no líquido verde, né? No líquido de baixo. Tranquilo? E aí você tem, se você reparar, você tem uns pedacinhos de borrachinha aqui dentro, não sei se dá pra ver. Essas borrachinhas que estão aqui dentro, elas têm uma densidade intermediária, tá? Vou colocar de lado aqui, ó. Tem umas borrachinhas aqui embaixo, tá vendo? Entre o líquido amarelo e o líquido verde. Essas borrachinhas, esses pedacinhos ali, é pedacinho de borrachinha, tá? Daquele material EVA, né? E aí quando coloca isso ali dentro, ele fica sempre no meio, tá? Eu posso botar a garrafa em pé, ó, as borrachinhas ficam entre o líquido amarelo e o verde. Se eu deitar a garrafa, elas continuam entre o líquido amarelo e o verde. Por quê? Porque elas possuem densidade intermediária. Então vamos lá, na ordem de densidades, o líquido amarelo tem menor densidade, as borrachinhas têm densidade intermediária e o líquido verde tem uma maior densidade, beleza? Por isso essa divisão, tranquilo? Então a densidade determina quem vai afundar, quem vai boiar, né? Basicamente, quem vai flutuar, quem vai afundar, tranquilo? Um outro conceito é o conceito de pressão. Pressão que nós já vimos em gases, né? Já deve ter estudado, se não estudaram vão estudar ainda, lá em gases, nós temos a pressão de um líquido, tá? A pressão de um gás. Na pressão do líquido ou de um sólido, então você tem um sólido fazendo pressão, tem um líquido exercendo uma pressão e tem um gás fazendo uma pressão, né? Mas o que seria pressão? Já que um sólido, um líquido ou um gás, qualquer tipo de substância, em qualquer estado físico, exerce uma pressão. É uma força aplicada sobre uma área. Então, se eu aplico uma força numa determinada área, eu estou fazendo uma pressão, tá? Então, se eu pego a ponta desse pilô e empurro aqui contra a minha mão, eu estou fazendo uma pressão, que é a força que eu estou fazendo, tá? Dividido pela área de contato.
tá? Agora, se eu pegar esse pilô, vamos supor que fosse um metal, né? Se fosse um metal e eu fizesse isso aqui na minha mão e empurrasse, ia machucar, ia doer um pouco mais assim do que assim. Por quê? Porque quando eu faço força com a ponta, eu tenho uma área menor de contato com a ponta, né, do que com a tampa. A área aqui é bem maior do que essa área de contato aqui. Então a gente percebe que pressão e área de contato são inversamente proporcionais, né? Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. E quanto maior a área, menor vai ser a pressão. Por isso que se eu pegar um prego, por exemplo, se eu quiser pregar um prego numa madeira ou numa parede, normalmente a ponta do prego é pontiaguda, né? Ela tem uma ponta assim, bem assim, afiada, né? Tem uma pontinha bem afiada, bem fininha. Para quê? Para você quando bater ali, essa ponta fazer uma pressão maior, porque quanto menor a área, maior a pressão. Beleza? Quando a gente diz que uma faca ou uma tesoura está cega, né? Falar que uma faca ou uma tesoura está cega é a mesma coisa que falar que a área da onde você corta, né? Aquela área do corte está muito grande. Então, se a área ali está grande, se ela está grande, significa que a pressão é menor. Então, o que você faz? Você lixa a faca, né, a lâmina ou a tesoura e você afina essa parte aqui do corte. Quanto mais fininha tiver, mais fácil vai cortar, porque quanto mais fina tiver, menor a área, maior a pressão, beleza? Aí eu tenho aqui um detalhe para mostrar para vocês, o seguinte, ó, duas placas. Essas duas placas, uma tem bastante prego, beleza? Bastante prego, tá? E a outra tem menos prego do que a outra, tá? Então, aqui eu tenho uma quantidade de pregos que vai fazer uma pressão sobre a minha mão, quando eu apoiar a minha mão aqui, e aqui também, tá? Aí eu te pergunto, qual das duas placas, quando eu apoiar a minha mão aqui em cima e pressionar a minha mão contra os pregos, qual placa vai fazer eu sentir uma dorzinha maior? Né? Qual que vai doer mais? Qual que vai fazer uma pressão maior? Bom, se eu pegar essa placa aqui, ó, com poucos pregos e fizer isso, só de encostar na placa, eu já sinto umas pontadas, já sinto uma dorzinha, não consigo nem consigo empurrar direito, ó, não consigo pressionar muito com a mão porque dói, né? Dói um pouquinho. Agora, quando eu pego a outra e faço a mesma coisa, eu pressiono, eu consigo, ó, empurrar mais, ó, consigo fazer mais pressão, porque a dor é bem suportável, é bem tranquilo, tá? Em relação à outra. Então aqui, quando eu consigo empurrar mais a mão contra os pregos, por quê que eu consigo empurrar mais a mão contra os pregos aqui? Porque eu tenho muitas pontas de prego, né? Então, cada pontinha dessa tem uma área, né? Então eu pego todos esses pregos aqui, multiplico pela essa quantidade de pregos todinha, e eu vou ter uma área grande, né? Todas essas pontas, eu vou ter uma área grande, logo uma pressão pequena. Então eu consigo apertar e não machucar a mão. A outra placa que eu tenho poucos pregos, eu tenho uma área pequena. Se a área é pequena de pregos, eu tenho uma pressão grande. Aí dói um pouco mais. Tranquilo? Então a gente usa pressão muito durante o dia a dia. E aí uma outra pressão que a gente tem no nosso dia a dia, nesse momento agora, em cima da gente, em cima da minha cabeça, em cima de vocês, em cima da superfície terrestre, né? É a pressão atmosférica, que é uma pressão que a atmosfera faz, né? Quase saiu. A atmosfera faz uma pressão atmosférica, que é mais ou menos a força que a camada de ar, que está sobre a nossa cabeça, né? Sobre os carros, sobre as casas, faz sobre esses corpos. Então, se você tem força que o ar faz sobre a área da minha cabeça, de um prédio, de uma rua ou da superfície terrestre, você tem uma pressão. E essa pressão que a atmosfera faz, que o ar atmosférico faz, é chamada de pressão atmosférica, beleza? No nível do mar, né, supondo que aqui, ó, seja o mar, tá? Por exemplo, a pressão atmosférica no nível do mar é no valor de 1 atm, tá? E esse 1 atm, que é a pressão que a gente, unidade, né, que a gente utiliza para pressão, ela não é uma unidade padrão no SI, tá? Unidade padrão no SI é essa daqui, ó. Unidade de força, Newton. Unidade de área, metro quadrado. Então a unidade utilizada para pressão é essa daqui, ó, Newton por metro quadrado, né? Ou Pascal, né? PA de Pascal
também pode ser utilizado. Então, o Newton metro quadrado ou o Pascal está no mesmo. Agora, ATM não é unidade padrão. Então, se por acaso tiver uma questão que a pressão de um certo líquido é de, sei lá, 3 ATM, quanto Newton metro quadrado dá isso? Um ATM equivale a 10 elevado a 5. Então, 3 ATM equivale a 3 vezes 10 elevado a 5. É só multiplicar por 10 a 5. Tá? Então, 5 ATM dá quanto? 5 vezes 10 elevado a 5. Então, o 10 elevado a 5 você vai sempre multiplicar pelo valor que ele der em ATM. Tranquilo? Com relação à pressão atmosférica sem ser no nível do mar, quando você sobe a serra, por exemplo, né? Sobe uma serra, sobe uma montanha, sobe a um lugar muito alto, né? Você tem a diferença de pressão no nível do mar e lá em cima. Então, quando você está no nível do mar, a sua pressão é de 1 atm. Quando você vai subindo, aumentando a sua altitude, significa que quando você aumenta a altitude, diminui a pressão. Beleza? Então, quanto mais você sobe, menos camada atmosférica vai ter sobre você. Né? Então, a camada atmosférica está aqui. Se você está aqui no nível do mar e você vai subindo, 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 a pressão que a camada atmosférica faz sobre você é menor aqui do que aqui. Então, lá embaixo, aqui embaixo, a pressão atmosférica é de 1 atm. Lá em cima, ela é menor do que 1 atm. Pode ser 0,99, 0,98, 0,95. Né? Ela diminui bem pouco, mas já se sente uma diferença. Sabe como se sente a diferença? Na prática, quando você vai viajar e sobe uma serra, por exemplo, vai viajar para a serra. Região serrana, por exemplo, um lugar bem alto, né? E aí começa a subir, 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 e o seu ouvido começa a ficar meio entupido. Aí você começa a ficar incomodado. Aí falam assim, mastiga chiclete, né? Mastiga chiclete que melhora e tal. Por que o mastigar chiclete, por exemplo, melhora? Ou simplesmente mexer o maxilar. Se você estiver mexendo o maxilar, ao mexer o maxilar, automaticamente mexe aqui dentro do ouvido. E aí, quando você mexe o maxilar, daqui a pouco, equilibra. Alivia, não tem mais pressão, ou seja, você não tem mais incômodo nenhum, né, quando chega lá em cima. Quando você voltar, quando você descer, vai acontecer a mesma coisa, né, vai acontecer o incômodo de novo. Aí você mexe o maxilar, abre espaço, tá? Por que desse problema de ter esse incômodo? Quando você sobe, a pressão lá em cima diminui. E a pressão dentro do nosso corpo, ela tem que estar em equilíbrio com a pressão do lado de fora, da pressão externa, né? Então, se aqui nesse momento agora a pressão externa é de 1 atm, dentro do meu corpo, né, que possui líquido, ar, também é de 1 atm. É igual. Para quê? Para ficar equilibrado. Quando eu subo e vou para uma pressão menor, tipo 0,98, por exemplo, diminui um pouquinho, mas já é o suficiente para que o meu corpo tente equilibrar. É natural que o seu corpo tente equilibrar a pressão interna e externa. Então ele tenta expelir o ar, um pouco de ar que tem dentro do seu corpo, para poder equilibrar. 0,98 fora, 0,98 dentro. E aí tudo certo. Quando você descer, você vai estar com 0,98 e vai descer para onde está com 1. Novamente vai ter diferença de pressão. Então sempre vai ter esse incômodo na diferença de pressão. Tranquilo? Uma outra coisa que é utilizada na prática para diferença de pressão, por exemplo, vou dar só mais um exemplo. Tem vários. Copo de requeijão de vidro. Sabe aquele copo de requeijão que é de vidro, que tem uma tampinha de metal em cima e tem uma borrachinha derretida no meio aqui da tampa? Que você só consegue abrir a tampa sem usar faca, sem usar nada, com a mão. Só consegue tirar a tampa se você tirar aquela borrachinha. Então, se você repara só, quando você for abrir o requeijão, pede para os seus pais abrirem ou você abre, e aí tira a borrachinha e escuta bem de perto assim o que acontece quando você tira a borrachinha fora. Faz um barulhinho assim, ó. Por quê? Porque entre a tampa e o requeijão tirou-se um pouco do ar. Logo, a pressão ali entre a tampa e o requeijão ficou menor do que a pressão atmosférica do lado de fora. Então, a pressão atmosférica do lado de fora é, por exemplo, vamos supor, 1 atm. E vamos supor que lá dentro é de 0,99. Então, esse 0,01 de diferença faz com que a pressão atmosférica empurre essa tampa para baixo. Tranquilo? Então, quando você tem uma diferença de pressão dessa, você tem uma pressão, um ar empurrando a tampa contra o copo e você não consegue abrir. Tranquilo? Então, eu vou fazer um experimento agora com vocês para provar que existe a pressão atmosférica e que essa pressão atmosférica empurra
o ar para baixo contra os corpos, né? Eu tenho aqui um líquido, tá, amarelinho, para vocês poderem ver, um copo de vidro, tá, transparente, e uma vela acesa. Quando eu pego esse copo, eu vou pegar esse copo e vou colocar assim, ó, em cima da vela, da chama da vela, tá, encostado lá no líquido. Olha o que vai acontecer com o líquido. Viram? Olha o líquido que estava no prato e olha aonde o líquido foi parar. Dentro do copo. Ou seja, quando eu coloco o copo no líquido, fechando a entrada de oxigênio para a chama da vela, não tem mais oxigenação. Se não tem oxigênio, você não tem combustão, não tem fogo. Aí o fogo se apaga. Quando o fogo se apaga é porque ele queimou as moléculas de oxigênio. E aí, se ele queimou as moléculas de oxigênio, diminuiu a pressão dentro do copo. Se a pressão dentro do copo diminuiu, a pressão de fora, que é a pressão atmosférica, é quem empurrou o líquido para dentro do copo. Então repara que o líquido é empurrado para dentro do copo. Ele não é sugado, a pressão atmosférica é que empurra o líquido para dentro do copo. Repara onde está a marca do líquido dentro do copo, ó. Tá? Podem ver que quando eu tirar o copo daqui, ó, vou tirar o copo, tá? E o líquido vai voltar, ó. Como é que ele vai sair de dentro do copo, ó? Tem até a pressão para tirar aqui, ó. Viu? Ó, quando eu boto o copo de volta, não tem mais aquela quantidade de líquido dentro do copo. O líquido está fora do copo, do prato. Beleza? Então o líquido fica no prato, fora do copo. Daquela maneira, o ar, a pressão interna do copo diminuiu e a pressão atmosférica empurrou o líquido para dentro do copo. Viu? Gostaram do experimento? É para provar que existe pressão atmosférica, que é a mesma pressão que faz o seu ouvido ficar incomodado quando você sobe a serra, e é a mesma pressão que empurra a tampa de metal lá contra o copo de requeijão, beleza? E tem inúmeras aplicações, e aí eu mostrei o experimento para vocês entenderem melhor. Tranquilo? Continuando aqui então, nós temos então, já que entendemos o conceito de pressão e densidade, a pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um líquido, beleza? Um líquido qualquer, tá? Que vai ter uma determinada densidade, que ele vai te dizer essa densidade, ou vai te pedir para calcular a densidade, dependendo dos dados que ele deu na questão, certo? Nós temos duas formas de calcular essa pressão hidrostática, essa pressão que um líquido faz. Mas na verdade a fórmula é a mesma, né? Olha a fórmulazinha, ó. Pressão é igual a densidade vezes, lembra desse G? Gravidade, né? Aceleração da gravidade, vezes H de altura, né? Lembra da altura. Lembrando que esse H é a altura em metros, tranquilo? E a de baixo, ó, pressão é igual a pressão PATM, é pressão atmosférica, mais DGH. Então a pressão hidrostática, na verdade, ela é DGH, densidade, gravidade e altura. Essa altura, esse H de altura, seria a altura de coluna de líquido que você tem. Tá? O que seria essa altura? Como assim a altura? A altura que você subiu? Não, a altura que você está imerso no líquido, né? Então se você mergulha numa piscina cuja profundidade é 3 metros e você afunda a 3 metros de profundidade, você tem uma altura de coluna de líquido de 3 metros sobre você. Então essa pressão vai ser em cima de 3 metros. Você está recebendo uma pressão de 3 metros desse líquido, né? No caso da água. Se você subir e ficar a uma profundidade só de 1 metro, você vai receber uma pressão desse líquido apenas com 1 metro. Tá? E aí, por exemplo, se eu tenho uma pessoa aqui, tá? Recebendo uma pressão, ela vai receber a pressão desse líquido através dessa altura aqui, dessa profundidade, né? Então a altura, a profundidade dá no mesmo, tranquilo? Essa profundidade aqui, ó, altura ou profundidade, a unidade é metro, né? Padrão no SI. Essa outra pessoa aqui vai receber essa pressão com essa profundidade e essa com essa profundidade. Então, repara, quanto maior for a profundidade, olha como é diretamente proporcional, ó. Quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão, né, sobre o corpo, tá? Sobre você, sobre um objeto qualquer. Ou sobre o fundo de uma piscina, ou o fundo de uma garrafa, tranquilo? E quanto menor a profundidade, menor vai ser a pressão. Agora, um detalhe importante é esse aqui, ó. Quando corpos, né, estiverem imersos no mesmo líquido, a uma mesma profundidade, ó, as pressões vão ser iguais.
beleza? Então, quando líquidos estão imersos a uma mesma profundidade do topo desse líquido, a pressão ali naquele ponto vai ser o mesmo. Então, a pressão aqui é igual aqui, e a pressão desses dois é maior do que a pressão sobre o ar. Por quê? Porque eles estão mais imersos. A profundidade maior, mais embaixo. Beleza? Para a gente fechar a parte hidrostática, uma coisa importante agora, dentro da hidrostática nós temos 3 físicos importantes, tá? Que é o Steven, Pascal e Arquimedes. Pascal e Arquimedes vamos ver na próxima aula, na parte 2. Steven elaborou um teorema que diz o seguinte: a diferença de pressão, a diferença de pressões, no caso, né, das pressões aqui, ó, A, B e C, entre 2 pontos, vamos supor, por exemplo, A e B, tá? Que o C e o B, a pressão é igual. Então, vamos supor A e B. A diferença de pressões entre 2 pontos no mesmo líquido, beleza? Imerso no mesmo líquido, sobre a mesma gravidade, claro, né? Por exemplo, a Terra, será calculada da seguinte maneira. Aqui eu chamei de 2, né? Porque normalmente vem em livros assim, em apostilas. P2 menos P1 é a diferença de pressão, que é igual a densidade, gravidade e profundidade 2 menos 1. Se eu for chamar de A e B, por exemplo, seria assim, ó, pressão sobre o ponto B menos a pressão sobre o ponto A é igual a densidade do líquido, gravidade do local, vezes a profundidade do ponto B menos a profundidade do ponto A. Então, para eu descobrir a diferença de pressão entre esses 2 pontos aqui, ó, A e B ou A e C, né, eu uso densidade, gravidade e a diferença das profundidades, né? Vamos supor que o B esteja a profundidade de 3 metros e o A está na profundidade de 1 metro. Se tem 3 metros aqui e 1 metro aqui, como é que calcula a diferença de pressão? 3 menos 1, ou seja, 2 metros de diferença, de distância entre os 2 pontos, né? De distância entre eles, de desnível entre eles, tranquilo? E eu posso calcular também, ao invés dessa fórmula desse tamanho, né? Eu posso chamar assim, ó, ΔP. O que é ΔP? Variação de pressão, né? Ou diferença de pressão, densidade e gravidade e ΔH. ΔH, variação de profundidade ou variação de altura. Beleza? Então, tanto faz do jeito de que forma você vai chamar. Se é assim, grandona, ou se é assim, dá no mesmo, tá? Só que o PB menos PA eu chamei de ΔP e o HB menos HA eu chamei de ΔH. Tranquilo? Pra gente encerrar, imagina que eu tenho uma garrafa, tá? Aí nessa garrafa eu coloquei um líquido. Perdoe a garrafa aqui, estou desenhando rapidinho para vocês. Imagina que eu tenho um líquido aqui dentro. Tá? Eu tenho água, botei água aqui dentro. Tranquilo? Aí eu fiz um furo, 3 furos na verdade. Um furo aqui, um aqui e o outro aqui. Já caiu no concurso uma questãozinha dessa aqui, ó. Se eu faço 3 furos, né? Um lá em cima, um no meio, um lá embaixo, pergunto a vocês, em qual furo a água vai sair com mais pressão? Lembra que eu falei? Pressão é diretamente proporcional à altura ou profundidade, né? Qual é a altura desse furo aqui, ó, em relação ao nível da água? Tem que ser em relação ao nível da água, vai dar aqui. Não é em relação à tampa, não, é o nível da água. Então, daqui, ó, até ali, ó, eu tenho uma profundidade que é essa daqui, né? Desse furo até lá em cima, eu tenho essa profundidade aqui. E desse último furo até o nível da água, eu tenho essa profundidade aqui, ó. Então, eu tenho 3 profundidades, né? Que eu vou chamar aqui, ó, de 1, 2, 3. Então, os furos 1, 2 e 3 vão ter diferentes pressões. O furo em que a água vai sair com mais pressão é o que está mais embaixo, que está mais profundo, né? Então aqui ele sai com mais pressão. Então aqui é como se o jato d'água caísse aqui, por exemplo. No 2 ele cai mais ou menos aqui, tá? E o 1, que a pressão é menor, ele cai mais ou menos aqui. Beleza? Aí galerinha, não esqueçam, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para que nos próximos vídeos você seja avisado, beleza? E lembre-se, se você tem um sonho, o primeiro passo é estudar, beleza? A física é linda, tô arrepiado.